Há histórias que o tempo não apaga. Há promessas que atravessam gerações. Tudo começou com um sonho, plantado com fé, regado por orações e sustentado pela graça. Este é um tributo às gerações que já passaram, um testemunho para os que estão aqui hoje e um memorial para os que ainda virão. Desafios que pareciam grandes demais, hoje apenas fazem parte da jornada que nos trouxe até aqui. Alegrias, conquistas e promessas cumpridas que merecem ser relembradas e celebradas. Há décadas Deus tem levantado homens e mulheres comuns, mas com corações cheios de amor para servir. E em cada capítulo dessa história, o autor é o mesmo, o nosso Senhor, fiel em todas as suas promessas. Bem-vindos à história da Igreja Presbiteriana da Moca. A história da igreja começa com Simonton, no Rio de Janeiro, vindo para a Igreja Unida em São Paulo. É a mãe de várias igrejas aqui em São Paulo. E uma das igrejas foi a Igreja do Brás. Meu nome é Saulo de Faria Figueiredo, sou presbítero na igreja e estou há 65 anos na Igreja da Moca. Meu nome é Márcia Mitsui de Faria Figueiredo. Eu cheguei na igreja 2 de outubro de 1971. Então nós somos uma filha da Igreja do Brás, de onde saíram 14 membros. 7 eram da minha família, meu pai e minha mãe, 5 irmãos. E os outros 7, uma boa parte da família da Ana Rosa. Eu sou Ana Rosa dos Santos Lima, tenho 86 anos. Estou na Moca desde o comecinho. A igreja praticamente começou na nossa casa, né? Bom, começou com a nossa mudança para Moca, alugamos a casa ali na Rua Capitães Mores. Estava acabando de varrer a frente da calçada, passou uma lambreta, daí a pouco voltou e eu vi que era o reverendo Mourão. Ele parou e veio perguntar: "Tu é a senhora que tocou domingo na igreja do Brás?" Eu falei: eu toco de vez em quando falta organista eu toco, né? Ele falou: então, sabe o que é? Nós estamos procurando um lugar, uma casa de alguém que possa nos ceder a sala para a gente fazer uma reunião, porque a gente encontrou diversas pessoas que são presbiterianas, mas estão sem igreja aqui na Moca. Eu falei: minha sala está à disposição. Aí ele falou: então posso marcar? A hora que eu marcar, eu posso vir avisar a senhora? Então eu falei: pode, sem problema. Quando foi dali uns 2 dias, ele veio: dona Ana, vim avisar a senhora que eu marquei uma reunião para sábado. Pode vir, sem problema. Aí ele ainda me fez uma observação: olha, não vai se preocupar com lanche, com café, com nada. É só a reunião, é como se fosse na igreja um culto. Aí começou no sábado a reunião, teve umas 15 pessoas, mais ou menos. Ele ficou contente até, né, com um número bom. E ali começou, fizemos acho que 2 reuniões só em casa. Já quando foi na outra semana ele veio e falou: dona Ana, achei um salãozinho ali onde é a MIC Esfirra. Então iniciamos com os 14 membros. A igreja fez um bom trabalho com a ajuda do pastor Joaquim Rodrigues Mourão, primeiro pastor da igreja da Moca, e a congregação fluiu. Cada um trazia de casa a cadeira. E quem não tinha carro para pôr as cadeiras, o seu Luiz ia buscar. O seu Luiz tinha um caminhãozinho. O seu Luiz era o pai do Saulo. Já no primeiro dia já tinha acho que umas 15 pessoas. E eu falei: olha, isso aqui já vai ficar pequeno, né? E realmente foi mesmo. Meu nome é Keila. Eu comecei a frequentar a Igreja da Moca com 7 anos, agora estou com 73. Quando eu mudei para Moca, não havia igreja presbiteriana. Eu frequentei a Igreja Metodista da Juvenal Parada. Meu avô, ele não se conformava de na Moca não ter uma igreja presbiteriana. E ele, toda vez que vinha para São Paulo, ele rodava a Moca. E um dia, no começo do ano 60, ele andando na Rua da Moca com a Fernando Falcão, ele encontrou um senhor com uma Bíblia debaixo do braço. Ele parou e falou: o senhor é evangélico? Ele falou: sou da igreja presbiteriana.
Ele falou, nossa, da onde que é essa igreja? E esse era o senhor Rocha, Sebastião Rocha, presbítero da igreja. Ele falou, olha, eu estou indo ver um salão para nós alugarmos. Dali a pouco tivemos que alugar o salão aí da Fernando Falcão e ali cresceu a igreja, que foi uma beleza. A congregação foi iniciada e fundada em 12 de junho de 1960. Um ano depois, a igreja tornou-se igreja organizada, mas aí já em 11 de junho de 61. 12 é a congregação e 11 é a organização da igreja. Aí sim, a igreja já da Fernando Falcão, que aí nós transferimos para lá, e ali ela realmente tomou um pulso de crescimento, atuando no bairro, um bairro maravilhoso, o Moca, local excelente, e a igreja realmente cresceu ali. Meu nome é Neuci Sônia Rainer Camargo, eu tenho 73 anos, há 60 anos congrego aqui. Um dia, a irmã da minha mãe, uma das irmãs, passou na rua Fernando Falcão e descobriu uma igreja presbiteriana. Aí ela nos levou. Quando eu cheguei na igreja, era um salão pequeno lá, mas era uma igreja assim bastante aconchegante. A igreja da Moca, ela sempre foi muito acolhedora. Hoje nós temos um ministério organizado, totalmente estruturado, mas eu lembro que quando eu cheguei, o pai do Saulo, o senhor Luiz Faria, ele já veio me receber. Então eu me senti muito bem recebida. Então era uma igreja assim acolhedora já, pequena. Era uma família mesmo, e eu senti isso. As crianças saíam para convidar a criança dali de volta e enchia aquele salão de criança. Nossa escola bíblica de férias, a primeira que teve, já encheu tudo. Então o pessoal ficava entusiasmado de ver tanta criança, de onde saía tanta criança ali, né? Naquele ano mesmo eu formei o coral Emaús, por causa do primeiro hino que nós cantamos. As crianças também cantavam muito, logo de cara formamos a SAF, logo depois a OMP também. Foi um desenvolvimento assim, fora do normal. Era do gosto de Deus mesmo. Após isso, o conselho da época, que foram meu pai e outros membros da Igreja do Brás, começaram a pensar, se fosse vendido o prédio lá, como é que nós ficaríamos? Consultou-se o proprietário queria vender realmente o prédio, mas o valor realmente, para vocês terem uma ideia, 100 mil cruzeiros era o valor do prédio e nós tínhamos 3 mil cruzeiros em caixa. Então realmente impossível, mas para Deus tudo é possível, né? Deus é o Deus da prata e do ouro. Então nós clamamos, oramos, o conselho agiu de acordo com a orientação do Espírito Santo, né? Tomou-se uma decisão de fé e comprou o local lá. Após isso, aconteceu realmente um milagre. Hoje, quem mora na Moca conhece o Banco Itaú, que fica na Fernando Falcão. E o Banco Itaú já estava instalado já também há um certo tempo ao nosso lado lá. E ele precisava de um local para estacionamento dos clientes. O banco resolveu enviar uma proposta de compra do nosso local, onde estava a igreja, mas por um valor assim incalculável, de 1,580 bilhão de cruzeiros. É uma coisa assim realmente fabulosa. Não estávamos à venda, a igreja nem imaginava que poderia ocorrer isso. Orou e o conselho da época tomou a decisão de vender. Tudo assim, parecia que era tudo por acaso, tudo que a gente precisava parecia, mas era a mão de Deus, Deus preparando tudo para recolher o povo e juntar o povo. O pastor Paulo Bronzelli era o pastor da época, ele começou a procurar na região local para comprar, tinha que ser na Moca, a igreja da Moca. O Eros dizia, a igreja custou um tanque de gasolina, que eles percorreram tudo por aqui, para saber onde tinha um terreno, alguma coisa que pudesse comprar. Achou esse lugar aqui que era uma garagem de ônibus. Tomou essa decisão e comprou, mas não tinha nada construído aqui. Só que agora temos que entregar o local para o Banco Itaú e não tínhamos nada aqui resolvido. Então decidiu-se alugar um lugar na Serra da Bocaina. É uma rua que fica no Belenzinho, tem nada a ver com a Moca. Crescemos lá também, continuamos pregando o evangelho ali, até a construção da primeira parte, que é o salão social.
Álvaro de Oliveira Camargo. Mudei para São Paulo em outubro de 1973. Meus pais conheceram a igreja na Fernando Falcão. Com aquele dinheiro nós compramos o terreno onde estamos, pagamos a empreiteira aqui, o pessoal para fazer a parte de baixo, onde é o nosso salão social. Só que aí entrou um presidente novo e em meses de governo ele implantou o plano cruzado. Esse plano cruzado tiraram 3 zeros. Então, aquele bilhão e qualquer coisa a gente tinha 100 e poucos milhões. Passaram-se quase 2 anos, ele fez o cruzado novo, tirou mais 3 zeros. Aí foi um sofrimento danado, ficou isso daqui parado e a gente ficou 12 anos no salão, aqui embaixo. Depois eu vim morar aqui na Ibitinga, então eu acabei ficando responsável por essa construção, né? Então aqui foi uma guerra danada aqui para correr atrás disso daí. E aqui é a nossa construção, a fachada principal. E aqui está o que será o nosso novo templo. Qual não tem sido a nossa ansiedade em estarmos neste local. Muito breve estaremos aqui, filmando cultos especiais, programas especiais, trabalho sendo realizado no novo templo da Igreja Presbiteriana da Moca. Quando a gente estava encaminhando para fazer isso, o senhor presidente captou a poupança. Então pegou dinheiro, pouco dinheiro que a gente tinha na poupança. Aí a coisa ficou bem difícil. Por isso que nós ficamos 12 anos lá embaixo. Virou a igreja lá embaixo. Nós esquecemos aqui em cima. Tudo era feito lá. Casamentos, os cultos. Não tínhamos outro local. Era embaixo e só. Mais nada, que é o que havia sido construído. O coral cantava sempre, nós tínhamos coral, fui diretor desse coral. Ana Rosa foi regente do coral, cantou por 40 anos, todos os domingos na igreja. Quando viemos para cá, a Neuci e eu trabalhamos com a UCP, nós fazíamos a EBF aqui, 250 crianças mais ou menos, todo ano a gente fazia. Eu cheguei a ficar uns 30 anos na ornamentação, um amor pela cozinha que, nossa, foi fantástico, né? Até hoje eu trabalho ainda na cozinha e como a igreja era lá embaixo e nós não tínhamos muito recurso, tudo ia para a construção, né? Nós chegamos a fazer bolo aqui de 30 quilos para o aniversário da igreja. Trabalhando na sua poupança de novo, né? Conseguiu fazer um pouco de dinheiro. Começou ontem, dia 6 de junho, a demolição do muro na frente da igreja. Aí está o início, foi tirado o portão, o muro está sendo derrubado. Quando nós pudemos inaugurar aqui em 99, foi uma festa danada. Foi um momento marcante para mim, porque foi assim um tempo realmente maravilhoso. Eu gostaria de ler nesse livro que os irmãos estão vendo aqui, do presbítero Moacir Garcia Duarte, que já falecido, emérito, que ajudou muito a nossa igreja, e é a história da igreja. As festividades tomaram todo o mês de junho de 1999. No sábado 12 e no domingo 13, pregou o reverendo Guilhermino Cunha, presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor da Igreja do Rio de Janeiro. Ele veio de lá para estar presente na nossa inauguração. No sábado, contamos com a participação da Orquestra Sinfônica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Belém. E no domingo 13, foram recebidos 13 novos membros. E houve uma iniciativa muito feliz, que foi a edição das Bíblias personalizadas, contendo um pequeno histórico da igreja e da construção do templo. Então, isso para mim foi muito marcante, pelo histórico da igreja, com pessoas improváveis que Deus elegeu. E estamos aqui, para a glória de Deus. Sabe, eu me converti aqui e me casei aqui, tive meus filhos aqui, criei meus filhos aqui. Os meus filhos amam essa igreja e nós amamos porque as minhas experiências espirituais foram aqui. O meu crescimento foi aqui. E os meus netos também amam estar aqui. Então, é a nossa história de vida, é aqui. E, para mim, não existe igreja melhor. E damos glórias a Deus porque agora, com tudo que Deus fez nesse local, com a vinda
dos pastores. Nossa igreja tomou um rumo, um crescimento maravilhoso. Foram 2 pastores, até chegar um rapaz de Goiânia aqui, com a família dele. A gente ficou meio assim, sabe? Que o cara só falava do tal do piqui, pamonha, não sei o quê, com 3 menininhas. Tivemos vários pastores que nos abençoaram, mas eu falo assim que Aguinaldo veio coroar a nossa vida cristã. Quando ele chegou, nós estávamos saindo de uma situação que a igreja estava meio dividida e ele veio e colocou a casa em ordem, entende? Então, por isso que nós temos tanta gratidão e louvamos a Deus pela vida dele, que ele fez toda a diferença aqui. Nós temos hoje o reverendo Jenner, que é um visitador, né? E tem ajudado muito a igreja com esse trabalho, a gente tem acompanhado e tem sido muito gostoso. O pastor Jenner tem abençoado muito a nossa igreja. É muito carinhoso, muito presente, é muito visitador. Os meus filhos nasceram aqui na Igreja da Moca e aqui nós batizamos e aqui continuamos até hoje, graças a Deus. Eu devo muito a essa igreja, aos pastores que por aqui passaram, aos presbíteros e aos diáconos. Cresceu muito, tanto é que eu acredito que 70% dos membros de hoje eu não sei o nome, glória a Deus, porque Ele tem mandado, né, pessoas que veio somar, né? Realmente eu estou há 53 anos aqui na Moca e tenho visto assim milagres, maravilhas que Deus tem operado nas famílias, na minha família também. Todos estão na igreja e nas reuniões de oração do Coinos a gente tem visto uns milagres que Deus tem operado pelas respostas de oração. Tinha 1 ano de idade em Franca, onde eu nasci. Cheguei aqui com 8, 9 anos na Igreja do Brás. Com 15, 16 fiz minha profissão de fé. Com 23 anos nos casamos. Então essa igreja realmente é uma bênção de Deus na nossa vida, que aqui criamos nossas filhas, nossos netos e muitos irmãos que nós trouxemos depois para que essa igreja crescesse. Eu tenho 73 anos e a melhor fase da minha vida espiritual foi aqui, porque foi aqui que Deus me levou a conhecer o verdadeiro sentido da vida. Não é uma igreja perfeita, porque eu não sou perfeita, eu tô aqui, né? Então eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Cada dia crescendo mais e vendo pessoas se converterem aqui, mocidade sempre ativa, graças a Deus. E, por que não, os adolescentes, o futuro de amanhã. Nós estamos vendo isso. As de Bengala já estão ficando sossegadinhas assistindo ao progresso, que é uma honra muito grande, é um prazer muito grande. Nós assistimos e vemos que aqueles que nós trabalhamos, quando pequenos, estão servindo ao Senhor. Igreja da Moca, para mim, é tudo. Foi só bênção na minha vida. Acolhimento. É uma igreja que abraça quem chega. Eu escolhi a palavra perseverança. Homens improváveis, Deus levantou, que foram perseverantes, firmes na fé. E eu, amor. O amor de Deus nas nossas vidas, na vida dos irmãos. Eu falei para todo mundo, para quem saiu da Moca, foi para a Igreja do Brás, foi para outras igrejas, eu falei, daqui só o meu caixão sai. É muito bom a gente ver que a gente participou de uma igreja que Deus aprovava. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso, onde o crente estiver, o inferno não tem poder. Deus usa a vida da gente onde a gente estiver. Alegria total, né? Realmente, estamos muito alegres com a igreja. Nós não estamos falando de nós e nem da própria igreja, nós estamos falando de Deus, que é o autor e consumador da nossa fé e o cabeça da igreja, Cristo Jesus. A história da Igreja Presbiteriana da Moca não é feita apenas de tijolos ou datas, é feita de vidas transformadas e de uma fé que atravessa gerações. Hoje, celebramos o passado com gratidão, vivemos o presente com propósito e olhamos para o futuro com esperança, porque aquele que nos trouxe até aqui é fiel para nos levar ainda mais longe. E a Ele seja
toda a glória, ontem, hoje e para sempre.